Esse vídeo é uma resposta a um texto que foi publicado na revista Bula. O texto se chama 10 livros para idiotas. Ele foi escrito pelo Tadeu Braga. Eu estou tentando evitar ficar com raiva. Aí, meu povo, beleza? Hoje eu vim falar pra você de uma coisa que vai mudar a sua vida. Chama Telex Free. Mentira, gente, mentira, eu estou brincando, não vou falar de Telex Free. Primeira coisa que eu queria falar, quando você faz um texto, um post, em que você diz 10 livros idiotas, então você invariavelmente está chamando todos os leitores daqueles livros de idiota. Ponto número 1. Segundo ponto que eu tenho como crítica em relação a esse texto. Muitas pessoas que já me ouvem falar lá no site, quem já leu algum conteúdo que eu fiz no Heitor Cabuloso, ou quem já ouviu alguma coisa que eu disse no Cabuloso, que sabe que o meu trabalho é fundamentalmente... Sabe que meu trabalho tem como fundamento principal incentivar a leitura. Então, eu não me importo com o que você vai ler, com o que as pessoas leem. O importante é que hoje as pessoas estão lendo mais, eu sempre disse isso. E recentemente eu li um texto que foi publicado no jornal O Globo, se eu não me engano, e que o texto dizia o seguinte: baseado na efervescência literária da Bienal do Rio de Janeiro, que foi na semana passada, se constatou que hoje as pessoas estão lendo mais. Repare, constatou-se que os adolescentes, que os jovens estão lendo muito mais. Outro ponto interessante que essa matéria revelou é que quem já imaginou que um dia, ok, não era para estar aparecendo o gráfico da minha voz, era para estar aparecendo no meu site. Como você é burro? Quem já imaginou que um dia nós estaríamos falando que adolescentes, que jovens, vão a uma Bienal em busca dos seus ídolos, que são, olha só, os escritores. Quem diria, hein, gente? Quem diria que um dia nós estaríamos dizendo que os adolescentes vão a uma Bienal para encontrar seus escritores e não para encontrar esses ídolos sem nenhum conteúdo, como os ídolos do futebol, como os ídolos do Big Brother e outras coisas. E aí vem um cara escrever um texto dizendo que os livros que essas pessoas estão lendo, livros que valem questão se ressaltar, um texto que eu li lá no pessoal do Literatura, um texto escrito pelo Gustavo Magnani, excelente, também está linkado aqui, no qual ele dizia o seguinte: é normal a escada literária, então é normal que você comece lendo livros, vamos dizer, menores, coloca a palavra menores entre aspas, mas que você comece a ler livros menores e que você chegue até livros maiores, vamos dizer assim, né? Então é normal isso acontecer. Eu comecei minha vida como leitor, que vale essa questão de sensação, eu odiava ler até mais ou menos uns 18 anos, eu não lia nada. Eu comecei a ler com um livro chamado As Valquírias de Paulo Coelho. Hoje eu não consigo ler mais os livros do Paulo Coelho, entende? Não é preconceito, é simplesmente assim, hoje eu acho a leitura dele cansativa, as histórias previsíveis. Hoje eu busco outras coisas. Por exemplo, vamos pegar um dos textos que ele cita aqui, tá? Tem um dos pontos que ele mesmo coloca no texto dele, que ele diz assim, o texto do Dan Brown é bem curto, ele diz o seguinte: O Inferno, o mais recente livro do autor best-seller Dan Brown, é a perfeita definição de mais do mesmo. O autor escreveu 6 livros. São meia dúzia de histórias iguais com panos de fundo diferentes. Só muda o tema, às vezes nem isso, e as informações pesquisadas. Então, começo. Ele admite que o autor pesquisa para escrever seus livros. Se ele pesquisa, ele não é um idiota. Entendeu a contradição? Ok, continuando o texto. Seus livros possuem personagens sempre iguais, superficiais e ordinários. Dan Brown é um autor para se ler de vez em quando para relaxar a mente. Então, vamos lá, pegando o mesmo raciocínio que o Gustavo Magnani criou lá. Ele admite que Dan Brown é feito para você ler para relaxar. Então, ele admite que ele leu Dan Brown para relaxar. Um ponto muito curioso, que eu até coloquei isso no Facebook depois, é o seguinte: se ele diz que esses livros são idiotas, no mínimo ele leu. Se ele leu, o autor também se enquadra nesta categoria, concorda? E segundo ponto, se ele não leu os livros e está falando sem ler, ele também se enquadra nessa categoria, porque
ele está julgando sem conhecer. Eu acho extremamente desnecessário discussões que acontecem hoje em dia de pessoas que vão a sites, que vão a blogs, que vão a vídeos falar coisas desse tipo. É inadmissível, porque assim, eu acho de uma prepotência tão absurda e de uma contradição tão inacreditável, porque são essas pessoas que vão dizer que o Brasil é um país de não leitores, que o Brasil é um país onde as pessoas não leem. E quando a gente descobre que as pessoas estão lendo, que os jovens estão indo a bienais para conhecer seus autores, aí o cara faz um texto desse e diz que você que leu Harry Potter, você que leu Crepúsculo, você que leu 50 Tons de Cinza, você é um idiota. You're an idiot! Eu li Harry Potter. O livro que eu estou lendo no momento é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Então eu sou um idiota, porque eu li Harry Potter. Então toda a minha história de leitor acabou, não existe. É isso que ele quer dizer. E isso é o que me irrita nessa matéria. Primeiro é a presunção que ele se coloca acima de todos os leitores, porque no mínimo ele deve ter começado a ler com 4 anos de idade, e no mínimo o primeiro livro dele deve ter sido outro que não seja nenhum desses, entendeu? Eu não queria transformar esse vídeo numa coisa muito longa, um vídeo mais curto, mais objetivo para falar disso. Eu sei que a qualidade, não só da imagem como do áudio, não devem estar boas, mas eu precisava vir aqui falar um pouco sobre isso, porque realmente me incomodou, essa matéria me incomodou bastante. Isso é uma coisa que eu queria que as pessoas pensassem antes de escrever qualquer texto. Antes de você disseminar preconceitos, pare para pensar no que você está fazendo. Vamos, ao contrário, vamos bater palmas, porque hoje as pessoas estão lendo mais, hoje as pessoas estão lendo, não importa o que as pessoas estejam lendo. Os degraus literários são imprevisíveis. Eu comecei lendo Paulo Coelho e o meu livro hoje é O Conde de Monte Cristo. Eu não ia prever isso. Quando eu peguei o livro do Paulo Coelho, que foi um livro que me impactou, um livro que me trouxe para o mundo dos leitores, eu não posso hoje dizer que Paulo Coelho é um péssimo autor, que Paulo Coelho é ruim. Eu devo a minha vida de leitor às Valquírias do Paulo Coelho e a outros livros, porque depois eu fui buscar outras obras de Paulo Coelho para ler. Existem preconceitos literários? Existem, mas esse tipo de conteúdo é desnecessário para os leitores. Você chamar um leitor de idiota, entendeu? Você dizer que uma pessoa não pode ler um livro para relaxar, como eu já disse, ele entra em contradição dos seus próprios... E eu faço questão, o link está aqui do texto, vale você ler o conteúdo e ver como em N momentos ele é extremamente contraditório. Quando ele cita, por exemplo, o livro da Emily Bronte, o Morro dos Ventos Uivantes, só para deixar bem, só para elucidar a gente terminar essa parte do vídeo, o problema é que dentro do livro da Stephenie Meyer, ela indica o Morro dos Ventos Uivantes. Então veja, ele diz que é ruim que agora as pessoas estão lendo o Morro dos Ventos Uivantes porque viram a indicação em Crepúsculo. E ele, segundo ele, a autora estaria se revirando no seu caixão por causa disso. Por causa de que exatamente? Porque as pessoas estão lendo mais a obra dela, é isso que ela está achando ruim? Então, para mim, esse texto é mal feito, presunçoso, pedante e desnecessário. Então essa é a minha resposta. E como eu queria que essa série, vamos dizer, de vídeos que eu pretendo fazer daqui pra frente, que por enquanto não tem nome, vou sempre indicar um livro no final dos meus vídeos. Então a minha recomendação é essa porrada aqui, essa lapada chamada O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Excelente, eu tô no volume 2, ó, vou tirar aqui para você ver. Eu já falei disso lá no Cabuloso Cast, que eu recomendo que vocês comprem essa versão de capa dura e com ilustrações belíssimas, com cuidado, uma tradução impecável, N notas de rodapé, mostra assim, detalhes históricos fantásticos sobre essa obra. Então minha recomendação é O Conde de Monte Cristo, editora Jorge Zahar. O link está aqui embaixo para você comprar. E aí eu estou me acostumando a esses post-its aqui, porque eu estou cansado de ver partes muito interessantes e não ter nada em mãos para poder registrar os momentos interessantes. Então para mim a recomendação de hoje é O Conde de Monte Cristo. É isso, galera, deixem seus comentários aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, assine o canal do Leitor Cabuloso no YouTube
E se você não conhece o nosso site, eu faço um convite, venha ao Leitor Cabuloso, veja a nossa página, veja lá a quantidade repleta de conteúdo que nós temos, ouça o nosso podcast, o Cabuloso Cast, podcast semanal de literatura, e acompanhe os Podfictions, audiocontos de ficção científica que saem sempre às quintas-feiras. É isso, muito obrigado e espero que essa discussão renda muito aqui nos comentários. Um forte abraço e até mais!